Muito bom. Então vamos ao complemento dessa aula aí sobre amplificador operacional, né? Vamos de parte 2. A gente comentou no vídeo anterior que eu tenho duas formas de trabalhar com amplificador operacional, né? Com ele em malha aberta ou com ele em malha fechada, ou seja, com realimentação, né? Trabalhar em malha aberta, a gente comentou que o amplificador ele tem um ganho muito alto. Fala-se em valores absurdamente altos, aí, dependendo do tipo de amplificador operacional, você tem ganho aí da ordem de 100 mil vezes, 200 mil vezes. Para ilustrar aquilo que eu quero mostrar para vocês, vamos admitir aí um ganho de 10 mil, comparado ao ganho real do amplificador operacional, até que não é tão alto. Mas olha só, um ganho de 10 mil. O que a gente está fazendo aqui? Olha? Vamos fazer uns raciocínios. Vamos supor que VA menos VB, esse é o meu sinal de entrada, né? Aquilo que ele vai amplificar, seja 10 mA. Se ele tem um ganho de 10 mil, minha tensão aqui na saída seria 100 volts. 10 milivolts vezes 10 mil, 100 volts. Não é possível eu ter esse valor de tensão aqui na saída, como a gente até já comentou. O nosso amplificador vai saturar. Por quê? É impossível eu ter aqui na saída valores de tensão maior do que VCC positivo ou VCC negativo. Então, supondo que ele esteja sendo alimentado por mais 15, menos 15, que é uma tensão normal de alimentação dos amplificadores operacionais, né? Eu nunca vou ter aqui na saída uma tensão maior do que 15 positivo ou maior do que 15 negativo. É impossível. Então, o Vout não pode ser maior do que o VCC positivo ou VCC negativo. A propósito, já para adiantar, o valor da tensão de saturação sempre vai ser um pouco abaixo da tensão positiva e um pouco abaixo da tensão negativa. Eu não vou, se ele está alimentado com mais 15, menos 15, eu não vou nunca atingir 15 volts positivos aqui, nem tampouco 15 volts negativos. Ele sempre vai ficar aí 1 volt, até 1,5 volt abaixo disso. Muito bem, então vamos a alguns exemplos aí. Ó. Então, vamos continuar com o nosso ganho aqui de 10 mil, mas vamos admitir agora que os valores de tensão que eu vou aplicar aqui na minha entrada, VA menos EB, eu não vou poder nunca ter valores aqui na entrada maiores do que 1,5 milivolt positivo ou negativo. Por quê? Porque 1,5 milivolt positivo aqui já me dá 15 volts aqui. Certo? Então já vamos admitir que ele é ideal, mas que eu vou conseguir ter 15 volts aqui na saída. Então, até 1,5 volt positivo que eu aplicar aqui na entrada, eu vou ter 15 volts na saída. Mais do que 1,5, não. Até 1,5 milivolts negativo aqui, tudo bem. Vai dar menos 15. Valores de tensão negativa maior do que 1,5 também não é possível. Justamente por causa disso, né? 1,5 positivo dá 15, então já satura. 1,5 negativo ele dá menos 15, então já satura. Muito bem. E se a gente diminuir um pouquinho o ganho? Olha só. Ah, outra coisa antes disso, né? Olha só. Eu estou tendo valores aqui, então, que vai fazer ele saturar na entrada, que vai variar entre mais 1,5 milivolt e menos 1,5 milivolt. Então, significa, eu não escrevi aqui, foi uma falha nossa, mas aqui eu tenho valores de tensão de entrada, eu tenho valores de tensão de saída. Então, olha só. Quando ele atinge 1,5 milivolt positivo, a tensão de saída já atinge os 15, satura.
Qualquer valor superior a 1,5 que eu colocar aqui não vai alterar em nada, ele vai continuar saturado. Legal? Isso que a gente chama de saturação positiva. Qualquer valor maior do que 1,5 negativo, também ele vai saturar em menos 15. Essa região aqui, inclinada, que a gente está chamando de região linear, é a nossa região de trabalho, se eu quiser usar esse cara como um amplificador, né? É proibido usar ele na região de saturação? Não. Mas aí ele não vai estar funcionando como um amplificador. Se eu quero usar ele como um amplificador, eu vou ter que trabalhar nessa região linear. Então, olha só. Com esse ganho de 10.000, eu estou limitado a esses valores, né? De menos 1,5 mV a mais 1,5 mV. Isso aí eu tenho uma faixa de atuação aqui, de trabalho na entrada, de 3 mV, né? Vai de menos 1,5 a mais 1,5. Então, isso que a gente chama de região linear é a região onde eu posso trabalhar com esses valores na tensão de entrada sem que haja a saturação. A isso a gente dá o nome de característica de transferência do amplificador operacional. Agora sim, vamos baixar o nosso ganho para 5.000. Mesma coisa, alimentado com mais 15, menos 15, só que o ganho agora é 5.000. Então, olha só. Eu vou poder mudar os valores que eu trabalho aqui. Eu vou poder trabalhar com valores aí até 3 mV positivo, não é isso? Porque 3 mV vezes 5.000 dá os 15 volts, que é a tensão de saturação. Ou menos 3 mV aí na entrada, vezes os 5.000 do ganho, dá menos 15 volts. Seria o valor, né, limite de saturação negativo. Conclusão. Quando eu diminui o ganho aqui pela metade, o que aconteceu? Eu expandi a minha região linear, tá certo? Antes, um ganho de 10.000, eu ia de menos 1,5 a mais 1,5. Agora, com ganho de 5.000, eu estou indo de menos 3 a mais 3 milivolts. Então, se antes eu estava limitado numa faixa de 3 milivolts, agora eu já tenho uma faixa de trabalho aqui de 6 milivolts, tá certo? Então, ficou mais larga, mais ampla a minha região linear. E a gente vai ver que na prática a gente vai ter que trabalhar com uma região linear muito mais ampla. Vamos supor que eu queira trabalhar com valores da ordem de volts. Imagina só qual vai ser a largura dessa minha região linear, bem grande. Mas o amplificador em malha aberta não tem como a gente limitar esse ganho. Então, se eu quero diminuir bastante o ganho, e o objetivo, né, pessoal, de diminuir o ganho é ampliar a região linear. Se eu quero, de fato, aumentar essa região linear, aí a gente tem que trabalhar com o amplificador em malha fechada, certo? E em malha fechada, a gente tem aqui ó, um resistor de realimentação. Sai aqui da saída e retorna um sinal aqui para a entrada inversora. A isso se dá o nome de realimentação negativa. Tanto para o amplificador inversor, lembra-se, né? O amplificador inversor é aquele que a gente aplica o sinal na entrada inversora, ao sinalzinho de menos aqui. Então, tanto para o amplificador inversor, como para o amplificador não inversor, né? O não inversor, a gente entra com o sinal na entrada não inversora. Então, para a gente controlar, de fato, o ganho do amplificador operacional, nós temos que trabalhar em malha fechada. Existe a realimentação positiva também, pessoal, mas ela não é muito utilizada. A gente não vai nem comentar sobre a realimentação positiva. Ela causa uma certa instabilidade no circuito
E é usado em algumas, não é que não é usado, mas bem pouco. Mas uma coisa é fato, se eu quero controlar o ganho, a realimentação tem que ser negativa, tá? Com a realimentação positiva eu não consigo controlar o ganho. Ele é usado para outros circuitos, alguns circuitos osciladores, por aí. Não vamos falar sobre isso. Muito bem. Olha só, como que a gente faz então para controlar o ganho? Vamos pegar um amplificador inversor. Tá aqui a configuração dele. Já falamos sobre isso, né? O amplificador operacional, ele tem uma impedância de entrada altíssima. Se você fosse considerar esse cara como sendo amplificador ideal, essa impedância de entrada aqui seria infinita. No que isso aí implica? Eu ter uma impedância muito alta, digamos que infinita, vai? Na prática, se você lembra do datasheet que a gente mostrou para vocês lá, é da ordem de uns 2 megaohms, o que é bastante alto. Uma impedância muito alta aqui na entrada significa que o circuito como um todo não está drenando corrente. Alguns gostam do termo absorvendo corrente, né? Então, olha só, o que acontece? Se eu aplico um sinal aqui na entrada, eu vou ter corrente aqui. E outra coisa, essa impedância altíssima aqui vai fazer com que surja uma espécie de um terra aqui. O potencial aqui vai ser 0 volts. Se chama de terra virtual. O potencial aqui é 0 volts. Então, se eu aplicar uma tensão aqui nessa entrada, esse resistor de um lado está ligado nessa tensão, do outro lado estaria ligado nesse terra virtual, potencial 0. Olha só, eu vou ter uma queda de tensão sobre esse resistor? Vou ter uma corrente passando por esse resistor? Se esse sujeito aqui não absorve, né, corrente nenhuma, significa que toda a corrente que eu tenho aqui está passando por esse resistor aqui. A mesma corrente que está passando em R1 está passando em R2, certo? E que tensão eu tenho aqui sobre o resistor R2? Olha só, o que eu estou ligando aqui aonde? No Vout, na tensão de saída. E o outro lado? Naquele terra virtual, potencial 0. Então, em cima desse resistor R2, eu tenho a tensão de saída. Em cima desse resistor R1, eu tenho a tensão de entrada. Ok? Muito bem. Então, o que é Vin? É o que a gente botou aqui. É R1 vezes I, certo? Leidion. O que é Vout? R2 vezes I, tá certo? E o que é o ganho desse sujeito? Ganho de tensão. Ganho de tensão não é a relação entre tensão de saída e tensão de entrada? Sim, né? Então, olha lá, ganho de AV é Vout, tensão de saída, dividido por Vin, tensão de entrada. Mas o que é Vout? Vout não é R2 vezes I? Sim. Então, escrevemos aqui R2 vezes I. E o que é Vin? Vin não é R1 vezes I? Está aqui, ó. Eu tenho aqui Vout, R2 vezes I, dividido por Vin, R1 vezes I. Bom, eu tenho uma divisão aqui, onde eu estou multiplicando em cima por I, multiplicando embaixo por I. Posso cortar esses Is? Posso. Então, vai sobrar R2 sobre R1, certo? Então, o ganho, a gente até viu, né, no ensaio anterior. Lembra que a gente tinha lá um resistor de 10K aqui, né, no lugar de R2, depois pediu para trocar por 18K, aqui era 1K, aqui era 10K, a gente viu que o ganho era 10. Aí pediu para trocar esse cara aqui para 18 e manter esse aqui em 1K, e a gente viu que o ganho era 18. Justamente por causa disso, tá? Porque o ganho do meu amplificador operacional, então, é a relação desse resistor, né, lá, R2 dividido por R1. De modo que se eu quero um ganho de 10, eu tenho que botar esse resistor 10 vezes maior que esse. Se eu quero um ganho de 20, esse resistor tem que ser 20 vezes maior que esse. E assim vai. Esse valor, esse R3 aqui, eu nem coloquei aqui, mas os fabricantes sugerem que a gente
calcule esse valor aqui, desse resistor, como se estivesse calculando o valor desse R1 e R2 em paralelo. Ah, então R1 está em paralelo com R2? Não, não está. Mas a forma de se calcular isso aqui, sugerida pelo fabricante, é essa forma. Então, eu teria lá o R3 seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse cara aqui sempre vai ser muito próximo desse. Porque numa associação em paralelo, né, a resistência equivalente, né, vai ser sempre menor do que o menor valor, né? Isso é um amplificador inversor, né? Porque eu estou entrando com o sinal na entrada inversora. Pessoal, essa é a forma mais utilizada desse amplificador operacional. Então, olha só, a tensão que eu vou ter aqui na saída vai estar defasada de 180 graus dessa tensão aqui e com sinal invertido, né? Se está defasado de 180 graus, quando aqui for positivo, aqui é negativo. Quando aqui for negativo, aqui será positivo. Não vamos entrar em detalhe, mas se eu for trabalhar com o nosso amplificador operacional como sendo não inversor, né? Onde eu vou aplicar o sinal aqui na entrada não inversora, continuo tendo a realimentação negativa lá, continuo. Não vamos demonstrar os cálculos para isso aqui, mas veja que a formulinha muda um pouco, né? No não inversor, o ganho é só R2 sobre R1. No não inversor, o ganho é 1 mais R2 dividido por R1. Beleza? Muito bom. O nosso amplificador operacional pode ser usado como circuitos aritméticos. Ele pode fazer algumas operações aritméticas. Aliás, daí o nome dele, né? Operacional. Lá no início da coisa, eles usavam esse camarada para fazer operações aritméticas com sinais analógicos e tal. Somava-se valores de tensão. É o que nós temos aqui, né? Olha o que eu tenho aqui agora, ó. Dois resistores, continua sendo um resistor, um amplificador inversor? Continua, né? O sinal está entrando aqui na entrada inversora, ó. A inversora está aterrada. Estou aplicando uma tensão aqui que eu estou chamando de V1, estou aplicando uma tensão aqui que eu estou chamando de V2. Tá? Não se esqueça, esse ponto aqui está num potencial zero, que é aquele nosso terra virtual que a gente tem aqui, pelo fato dessas entradas não absorverem corrente. Então, olha só, se esse resistor aqui, um lado dele está ligado num certo valor de tensão, V1, o outro lado está ligado no terra. Muito bem, vou ter uma tensão sobre ele? Pô, que tensão que eu tenho sobre ele? V1. Vai passar uma corrente por ele? Vai. Estou chamando de I1. Muito bem, esse outro resistor R2 aqui, ó, um lado dele está ligado aqui, ó, nesse V2, que é uma tensão que eu estou aplicando aqui. O outro lado está ligado lá no 0 volt. Eu vou ter uma queda de tensão sobre ele? Vou. Estou chamando de V2. Vou ter uma corrente passando por ele? Sim. Estou chamando de I2. Essa entrada aqui, ó, não drena corrente nenhuma. Ou não absorve, se preferir. Significa que essas duas correntes estão se somando nesse nó. Estão vindo para cá? Sim. O que vai passar por esse resistor aqui? A soma dessas duas correntes, certo? Porque essa entrada aqui não absorve corrente nenhuma. Então, toda a corrente que está chegando nesse nó aqui, ó, está passando nesse resistor R3. Nesse resistor R3, a gente já sabe que a gente tem a tensão de saída. Vamos considerar aqui que os três resistores são iguais. Tá? O valor não importa. R1, R2, R3 são iguais. Muito bem. Então, a gente pode escrever o seguinte. Quanto vale V1? R1 vezes I1, certo? Olha lá. V1. R1 vezes I1. Quanto vale V2? R2 vezes I2. É o que a gente escreveu aqui, ó, em azulzinho. E a nossa tensão de saída aqui, ó, Vout. R3
vezes I1 mais I2. É o que a gente escreveu aqui, ó. R. Aqui a gente vai chamar simplesmente de R, porque estamos admitindo que todos são iguais, tá? Então, esse V alt vai ser R vezes I1 mais I2. É o que a gente escreveu aqui, ó. R vezes I1 mais I2. Muito bem. Então, V alt vai ser... Eu estou desmembrando isso aqui, né? Ó. Multiplicando R vezes I1 mais R vezes I2, né? Então, V alt vai ser R vezes I1 mais R vezes I2. Tudo bem? Muito bem, mas olha só que interessante. O que é R vezes I1? Aqui, ó. R vezes I1 é V1. E o que é R vezes I2? R vezes I2 é V2. Eu posso falar que V alt é V1 mais V2? Sim, tá certo? A tensão que eu tenho aqui na saída vai ser a soma desse com esse aqui. Só que um sinal negativo, né? Sinal negativo, porque não se esqueça que é um amplificador inversor. Legal? Então vamos supor que eu tenha V1 vale 2 volts. V2 vale 3 volts. Quantos volts eu vou ter na saída? 2. Mais 3, 5. Menos 5 volts. Ou seja, se eu tiver aqui 2 volts e aqui 3 volts, eu vou ter aqui na saída 5 volts negativos. Tá legal? Posso aplicar tensão negativa aqui? Pode. Aí eu vou ter valores positivos lá na saída. Mas a nossa saída vai ser sempre invertida. Porque, afinal de contas, é um amplificador inversor. Esse circuito aqui é chamado de somador, porque ele está somando. A tensão que eu tenho na saída é essa tensão mais essa tensão. Eu poderia ter mais entradas aqui? Poderia. A fórmula continuaria a mesma. V alt seria menos V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais Vn. Então, não importa quantas entradas eu tiver aqui. Lá na saída vai ser a soma de todas as entradas que eu tenho aqui, ó. Veja bem, a gente está admitindo que todos os resistores são iguais. Dá para fazer com resistores diferentes aqui? Dá. Nós não vamos comentar agora. Quando a gente chegar lá no final de digital, a gente vai falar lá sobre conversão de valores digitais para valores analógicos. E a gente vai comentar o princípio, né, dos conversores digitais para analógico, usava circuitos desse tipo. Eu tinha lá várias, vamos supor, um conversor de 4 bits, eu tinha lá 4 entradas dessa. E aí os resistores têm um valor diferente, pesos específicos, tá? Então vamos deixar para falar isso quando chegar lá. Porque senão eu vou falar agora, vai chegar lá, esqueceu tudo, vamos ter que repetir tudo de novo mesmo, né? Então vamos economizar um pouco de saliva aqui. Muito bem. Então, a minha saída vai ser negativa. Pô, mas cacete, um circuito somador, eu não queria ter saída negativa. Como que eu faço para resolver isso aí? Meu, só tem um jeito. Esse. Então aqui está o circuitinho que a gente acabou de analisar. Tá, beleza. Eu pego essa saída aqui, que é negativa, e entro num outro amplificador inversor. Então se aqui está entrando negativo, aqui vai sair positivo? Vai. Esse resistor normalmente vai ser igual a esse. Tá? Porque eu não estou mais querendo dar ganho aqui, eu só estou querendo inverter o sinal. Aliás, se for de fato um circuito somador, os 5 resistores serão iguais. Tá bom? Então aí sim, se eu entrar agora com 2 volts aqui, com 3 volts aqui, eu vou ter 5 volts positivos aqui na saída. Então esse último estágio aqui é só para inverter mesmo a polaridade do sinal. Então esse é o circuito somador, que faz parte dos circuitos aritméticos. Bom, mas a gente tem também o circuito subtrator. O circuito subtrator, pessoal, na verdade é aquele circuito
que amplifica a diferença entre as entradas. Lembra que a gente comentou lá na primeira aula que eu posso usar o amplificador operacional com amplificador inversor, amplificador não inversor, ou ele amplificando a diferença. Na verdade, ele está sempre amplificando a diferença, tá certo? Mas a forma como a gente aplica essas tensões é que dá o nome dele de amplificador diferencial. Então, mesma coisa, se todos os resistores aqui forem iguais, a tensão de saída vai ser menos V2 menos V1, tá? Esse menos esse. E o valor da tensão de saída aqui vai ser negativo. Tudo bem, vamos partir lá para a nossa parte prática para dar uma observada nesses funcionamentos que a gente acabou de mostrar aí para vocês, tá bom? Então vamos lá.